Já estou em Minas Gerais para fazer aquela cobertura de Fluminense e Atlético Mineiro na quarta-feira, mas estou chegando com mais um giro de notícias aqui no, no seu celular, no seu computador, na sua TV, no seu videogame, sabe-se lá onde você está assistindo esse vídeo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para a gente poder falar de algumas notícias do Fluminense. A que chama mais atenção de todo mundo, sem dúvida nenhuma, é a questão da anulação do jogo, do Anula São Paulo, né, como estão chamando por aí o São Paulo, e do Fluminense. Tá? A gente volta para essa notícia, porque, segundo a matéria do Leonardo Lourenço, no GE. Globo, o STJD marcou a data para o julgamento. E aí vamos lá, tá? Aí a gente precisa ter calma aqui para analisar, porque eu estou pesquisando já há um bom tempo e vamos entender aqui. A matéria foi escrita pelo Leonardo Lourenço, que é do GE São Paulo. Ele cobre o São Paulo. Por isso que algumas pessoas leram essa matéria no GE e ela está totalmente enviesada pro São Paulo. Ela é só o olhar do São Paulo. Ela cita tudo pro São Paulo ali. E aí eu encontro alguns erros. Vamos lá, tá? Vou ler aqui o título que está na matéria. STJD marca data para julgamento que pode anular Fluminense e São Paulo. O Tribunal Pleno analisará na próxima quinta-feira, 10 horas no STJD no Rio de Janeiro, o pedido do Clube Paulista, que alega que o árbitro Paulo César Zanovelli deixou de cumprir regras do futebol. Fui olhar no site do STJD, o que eu achei é uma notícia postada por eles, dizendo que a Procuradoria do STJD denunciou o Paulo César Zanovelli. E ele vai ser julgado e pode, pelo fato ali de não ter cumprido as regras do jogo, pode pegar uma pena, inclusive de suspensão por mais de 100 dias, ter que pagar multa também, enfim, pode acontecer isso. O que está sendo julgado na quinta-feira é isso, é uma punição ou não para o árbitro que, segundo a afirmação do procurador do STJD, cometeu um erro, não dá para dizer que é um erro intencional, mas um erro sabendo a regra. O que aconteceu, resumindo de uma maneira bem básica? Teve uma falta em cima, você sabe já o lance, mas eu vou, em 30 segundos no máximo, eu vou explicar. Teve uma falta marcada pro Fluminense, num contra-ataque que saiu São Paulo, o juiz vira e faz o gesto de dar a vantagem. O Thiago Silva bota a mão na bola e bate a falta. Era uma vantagem pro Fluminense, mas ele bota a mão na bola e bate a falta. O gol do Fluminense sai na sequência. Qual que é o problema disso? Ele é chamado ao VAR porque ele deu vantagem, e se ele deu vantagem, o Thiago Silva não pode ter botado a mão na bola. Se ele bota a mão na bola e bate a falta, dependeria do apito do árbitro para ter marcado essa falta. Então o lance teria sido irregular. Segundo a regra do futebol, você precisa apitar para marcar uma falta. Para bater a falta não, mas para apitar, para marcar a falta você precisa. E o Thiago Silva bateu uma falta que não foi marcada. Então aí seria o problema. Ele, ao ver no VAR, muda a versão dele, enfim, e acaba dando uma outra versão. E é isso que o São Paulo quer reclamar. Só que qual que é o problema, tá? Eu estava lendo algumas matérias sobre o caso e tentando entender melhor. Há um pedido, de fato, do São Paulo para anular a partida, e já eu explico o que aconteceria se anulasse essa partida. Mas há um pedido do São Paulo mesmo para poder anular a partida e tal. Só que não é isso que vai ser julgado. O que diz, inclusive, na matéria do São Paulo é que eles vão analisar o pedido do São Paulo e que aí depois diz que será analisado pelo tribunal, mas o que vai ser julgado na quinta-feira é se o árbitro cometeu um erro de direito mesmo ou não e a punição que teria no caso dele ser considerado culpado. E aí o que se aposta, né, o que a galera do São Paulo está apostando é que se o árbitro for considerado como um erro dele, ele sofreu uma punição por conta desse erro, o São Paulo pode então virar. Então, se vocês concordaram que ele cometeu um erro, então vocês concordam com o meu pedido de impugnação que teve o erro de direito, vamos anular a partida. Só que isso tem um problema jurídico que é o artigo 85 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz muito claramente que a impugnação de uma partida deverá ser protocolada no tribunal competente, STJD, em até 2 dias depois da entrada da súmula na entidade de administração do desporto. Esse texto é de 2009, inclusive. E o São Paulo só fez o primeiro pedido de anulação da partida depois que a CBF divulgou o áudio do VAR, quase
mais de uma semana depois. Então é muito claro o texto, tá? Precisa ser 2 dias após a súmula. O São Paulo entrou mais de uma semana depois. Então anular o jogo está fora de cogitação. A argumentação do São Paulo é de que o áudio do VAR foi publicado só depois. E que aí o áudio do VAR, então você tem que levar em consideração, porque o áudio do VAR... Então, peraí. Então, o áudio do VAR não pode ser igualado à súmula, gente. Súmula é uma parada que é regra para todos os jogos. O áudio do VAR, alguns são, outros não. Inclusive, eu tô com um site aqui da CBF aberto, esperando a CBF publicar a análise do pênalti em cima do Germancano, da cotovelada, e não publicou no Fluminense Botafogo. Como que a gente faz, então? Como que a gente sabe que o árbitro ali na comunicação dele não virou e falou assim, cara, eu vi a cotovelada, mas eu odeio o Fluminense, então eu não vou dar, não. Como que a gente sabe que ele não falou isso? O áudio do VAR não foi publicado, então, para você querer igualar áudio do VAR à súmula, todos os áudios têm que ser publicados. E não é isso que diz a regra. Ainda que você não é isso que diz a regra. Só explicando porque muita gente perguntou, e no caso de uma anulação do jogo, como é que fica? Em resumo, tá? O São Paulo e o Fluminense jogariam uma nova partida. Essa partida que aconteceu 2-0 no Maracanã seria esquecida, cancelada. O Fluminense perde os 3 pontos ali que ganhou e teria uma nova partida de novo no Maracanã. Os gols, por exemplo, na contagem de artilharia do Cauã Elias também some. O que eu não sei como fica é questão de cartões só. Mas seria realizado um novo jogo entre Fluminense e São Paulo numa data futura. Eu, sendo bem sincero, acho que essa matéria, o título dessa matéria é meio errado. Julgamento que pode anular Fluminense e São Paulo, acho um pouco de apelação, porque tá julgando o árbitro. E aí, julgando o árbitro, a aposta do São Paulo é que, se o árbitro for considerado culpado, eles vão apreciar o pedido deles de anulação fora do prazo. O que, para mim, confesso que não faz o menor sentido, porque prazo é prazo. Julgamento de árbitro por erro não está lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva a definição. Isso é uma questão do STJD, mas principalmente da arbitragem também. Até tá lá, né, o julgamento do árbitro no Código Brasileiro, mas num outro artigo. Não tem nada a ver com impugnação de partida. Enfim, né? Só para a gente passar algumas outras notícias que também são muito importantes, tá? Em relação, a gente está aqui em BH, para o jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. E teve um jogador que saiu no intervalo no jogo passado, né? Thiago Silva saiu no intervalo lesionado e, segundo a informação do portal Trivela, e eles publicaram isso na segunda, na parte da tarde, o Thiago Silva ainda não havia sido liberado para viajar para o jogo aqui em BH, não. Lembrando que o Fluminense treinou nesta segunda e treina nessa terça ainda de manhã, 9h30 da manhã, para depois, então, na parte da tarde, viajar para Belo Horizonte. Então, assim, não tinha sido liberado ainda o Thiago Silva para essa viagem. Eu dei uma olhada nas imagens, né, das fotos publicadas pelo próprio Fluminense lá no CT Carlos Castilho do treino desta segunda-feira, dia 23, e não vi o Thiago Silva no campo, não. Tô até olhando agora de novo. O Thiago Silva não aparece em momento nenhum, sendo que os titulares estão todos em campo ali treinando. Os jogadores que jogaram, Marcelo, John Arias, Martinelli, os jogadores que não jogaram também, Vitão, aí tem o Lima, Marquinhos, todo mundo aparece, mas o Thiago Silva não aparece no campo. Imagina não ter o Thiago Silva nessa quarta-feira. Óbvio, o Thiago Silva não é um jogador que a gente vai esperar que ele, né, nossa, perdeu o treino da segunda-feira, mas é questão física, né? Será que a gente não vai ter o Thiago Silva? Qual seria o tamanho dessa bronca? Provavelmente a zaga seria formada por Antônio Carlos e Thiago Santos, e aí, por mais que o Antônio Carlos tenha entrado muito bem, tenha feito um bom jogo também contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, estamos falando de Thiago Silva, né? Nem brinca com isso. Vamos ficar de olho. Lembrando que o desembarque do Fluminense, a chegada no hotel, tudo isso você acompanha aqui no Raiz Tricolor nessa terça-feira. E aí, falando de zagueiro, saiu uma matéria no Lance falando sobre Manuel, tá? Enfim, diz ali até que há uma possibilidade dele renovar com o Fluminense. Porque hoje o cenário é de um Felipe Melo que está caminhando e rumando para uma aposentadoria. É um cenário de um Felipe Melo, de uma zaga que, enfim, tem ali no Ignacio, no Antônio Carlos e no Thiago Santos, jogadores que ainda têm um pouco de vitalidade, além do Thiago Silva, que poderiam manter o Manuel. Eu,
sendo bem sincero, respeitando a informação lá do lance, mas acho que é bem pouco provável uma renovação do Fluminense com o Manuel. Jogadores que não renovaram ainda, eu tendo a olhar muito torto se o Fluminense vai renovar ou não, porque normalmente o Fluminense renova muito cedo. E no caso do Manuel, ele hoje é quinta, sexta opção do Fluminense na zaga. Então, acho pouquíssimo provável que o Fluminense renove com o Manuel. Acho que tal qual o David Braz, esse último ano dele já foi um ano onde o Fluminense segurou um aninho a mais. É basicamente isso. Teve a questão do doping. Pode voltar a jogar em alto nível? Pode. Né? O Manuel tem 30 e... Quantos anos tem o Manuel? 36, não é? Mais ou menos? Deixa eu pesquisar aqui. Vou ter que olhar no meio do vídeo aqui, porque nesse eu não posso dar pausa. 34 anos. Então, pela idade, o Manuel nem é tão velho assim, não. Mas acho que fisicamente o Manuel sentiu. Vamos ver, né? Como eu falei, eu apostaria hoje que o Fluminense não renovaria, não. O jogo contra o Atlético Mineiro, será que o Manuel pinta de titular, se for no lugar do Thiago Silva? O jogo contra o Galo na Arena MRV já tem 36 mil ingressos colocados à venda, né, pelo mandante da partida. O Fluminense esgotou os seus ingressos tranquilamente. E os 36 mil ingressos também contra pro jogo contra o Atlético, do Atlético Fluminense aqui, já foram esgotados. Então, casa cheia, tanto para um lado quanto para o outro. A gente não chegou a esgotar, né, no Maracanã, mas enfim, teve um ótimo público no Maracanã. O Atlético também vai ter um ótimo público na Arena MRV e o Fluminense também esgotou a sua parte como visitante. Por último, cara, uma notícia, isso é inacreditável, eu tomei um susto com isso daqui quando eu vi. Estão falando de Nino no Palmeiras. Essa notícia passou batida aí por mim, enfim, passou batida por um monte de gente. O Jorge Nicola. E aí, quando eu falo às vezes, aqui a galera às vezes não entende, mas vamos lá. Essa é a definição de não notícia. O que é a não notícia? A não notícia não é o clickbait. Não é a notícia mentirosa. A não notícia é: eu estou te informando algo que você nem tinha pensado. Estou te informando que algo não vai acontecer, mas esse algo você nem esperava que fosse acontecer mesmo. Segundo um portal Gol, que é um portal que eu não conheço, disse que o Nino estaria na mira do Palmeiras. E aí a informação do Jorge Nicola é de que o Palmeiras, né, se o Palmeiras tinha sondado, cogitado, ele falou com o representante do Nino e disse que não tem nenhuma chance do Nino voltar para o Brasil nesse momento, de que o Palmeiras não procurou ele, não existia nenhuma tratativa, não existia nenhuma conversa, nem nada com o Nino. Então, assim, isso que eu falo que é não notícia. Então, a notícia que eu estou trazendo aqui para você é o seguinte: Nino não está negociando com o Palmeiras. E eu poderia até trazer aqui a notícia também falando que Nino também não está negociando com o Wydad Casablanca, que o Arthur foi lá agora. Porque é a não notícia, entendeu? Eu estou noticiando que algo que você nem sabia não aconteceu. É isso, enfim. Esse é o ponto sobre o Nino no Palmeiras. Deixa eu só falar antes de acabar esse vídeo aqui da GoCase. Você pode ir lá usar o link que está aqui na descrição para poder comprar garrafinhas térmicas. A minha eu nem trouxe aqui, é do Fluminense, que é como eu vou pro estádio, então não levo nada do Fluminense, né? Capinhas de celular eles têm lá também, usando o cupom JORNADA. Mas deixa eu só dar um testemunho aqui. Essa garrafinha aqui, neste momento são 00:31, tá? A água dela está gelada ainda, tá? A água está gelada. E olha que essa garrafinha já tem quase um ano. A água dela está gelada. Sabe quando que eu enchi esta garrafinha aqui com água gelada? Em Rio Bonito, em casa, às 4 horas da tarde, pouco antes ali de eu sair de casa. Às 5 da tarde, na verdade, quando eu saí de casa. Então estamos falando aí de 7 horas, né? Eu enchi às 17, são meia-noite agora. 7 horas e 700 quilômetros de diferença e a água ainda está gelada. Se for tivesse quente também, né? A água também, se tivesse colocado água quente aqui para quem gosta de mate e etc, também estaria quente ainda. Enfim, não tem como te mostrar que a água tá gelada, te provar, mas eu tô te garantindo que ela tá. Produtos Jungle Case são muito bons, de qualidade. Tem do Fluminense, tudo licenciado, certinho, regularizado, não é produto falsificado, nem produto pirata. Pode ir lá comprar, eu vou deixar um link aqui na descrição e, claro, sempre usa o cupom JORNADA, você ganha desconto, beleza? E compartilha esse cupom JORNADA para todo mundo aí, tá? Porque quando vocês compram, a gente também ganha alguma coisinha ali nas compras lá, né? Tamo junto, tá? Até a próxima, muito obrigado pela audiência e vamos embora que essa terça-feira vai ser longa. Valeu!